Olá a todos! Meu nome é Urânia Karim E eu sou Michel Holly. e nós hoje viemos aqui para falar um pouco para vocês da nossa experiência com o curso que fizemos na ETS em março desse ano. No ano passado, em dezembro, nós apresentamos o nosso projeto Between Borders, Challenges and Proposals of the ISF at TUF, no primeiro encontro de professores e coordenadores de Idiomas Sem Fronteiras. Foi uma apresentação que foi escolhida como segundo lugar dentre 20 apresentações, e o nosso prêmio foi uma bolsa de um curso de uma semana na ETS, no campus da ETS, sobre Large Scale Assessment. A ITS é a instituição responsável não só pelo TOEFL, como por outros testes ao redor do mundo. Ok, então, para a gente começar cronologicamente, vamos falar um pouquinho da nossa chegada em Nova York, que foi bem engraçado. Nós saímos daqui no dia 14 de noite, e depois de 10 horas e meia de viagem muito longas, nós finalmente chegamos no JFK. Sim, chegamos no JFK, No JFK. só que depois, até para chegar em Princeton, que fica em New Jersey, nós precisamos pegar trens, e digo trens porque foram mais de dois. Porque nós tivemos que sair do aeroporto num trem para ir até a estação de trem para pegar outro trem que deixava em Princeton Junction, Princeton Junction, que ainda não era Final Destination. que ainda não era Princeton. Ok. Mas finalmente chegamos, né? E com esse dia lindo, apesar de... Como é que tava essa temperatura, Urânia? Nossa, eu acho que tava -6, tempo ensolarado. Não, assim, tava muito quente. Só que não. Só que não, com certeza não. E a pessoa não estava totalmente preparada, mas enfim, foi agradável. Essa nova experiência. Não, e faltava só uma semana pro início da primavera, mas foi um dos invernos mais rigorosos dos últimos 80 anos, né? Verdade, assim, foi uma experiência incrível, porque a gente saiu daqui no verão, chegamos lá no outono, pegamos o início da primavera e voltamos pra cá. Não, como é que a gente pega o outono e primavera? Não, outono, inverno, Pegamos verdade. o final do inverno já pro início da primavera. Primavera, né? e voltamos pra cá no outono. No outono, mas Isso. estava muito, muito frio. Foi assim uma temperatura. Mas Como nós amamos a neve, e sim, queremos brincar na neve, não podia faltar essa grande, enfim, essa experiência dessa brincadeira na neve. Você fez o Angel. eu fiz o Angel na neve, você começou a me tacar bola de neve, né? Foi ótimo. A ITS, ela se estruturou e cresceu ao redor da casa do fundador, Henry Chauncey, e é onde hoje em dia se localiza o hotel e o centro de conferências. Sim, e é um centro de conferências incrível, com muitas, enfim, é totalmente tecnológico e dispõe de várias facilities, enfim. Esses somos nós na Universidade de Princeton. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a universidade, que tem mais de 200 anos, é uma universidade de grande prestígio nos Estados Unidos. Isso, e uma coisa que eu achei fundamental no desenvolvimento do curso que eles fizeram para nós é que, como a cidade fica localizada justamente no coração, né, de Princeton University, eles fizeram um tour. E eu achei fundamental a gente conhecer um pouquinho também desse lado acadêmico, de como que é uma universidade americana, enfim, as instalações, e são verdadeiros castelos, né? Eu fiquei impressionada. As construções são incríveis. E a gente teve essa oportunidade de passar pelo portão de entrada, onde os alunos entram pela primeira vez, assim que entram na universidade, e depois eles não cruzam mais até eles se formarem para dar boa sorte. Ou seja, eles Sim. só saem de lá formados. Algo místico. E também não podia faltar, claro, como nós estávamos na semana de St. Patrick's, que é algo culturalmente, enfim, festejado nos Estados Unidos, não só na Irlanda. Então nós visitamos St. Patrick's at the Ivy Inn. Um bar tradicionalmente frequentado por estudantes de Princeton. E todo mundo usando verde. Tinha até uma trivia, tinha até um quiz. Um quiz somente sobre a cultura irlandesa. Não, impressionantemente, assim, você pergunta assim, por que os alunos de Princeton são tão conhecidos no mundo pela sua inteligência? Porque eles sabiam todas sabiam as tudo. Incrível. E eles eram altamente competitivos, né? Muito. Se fechavam em grupos, e se você tentasse qualquer coisa para buscar uma resposta, eles se fechavam novamente. Então foi muito incrível, né? Foi uma experiência, esse dia foi muito bom. De manhã,
Os prédios da ITS são bem próximos ao hotel, é o centro de conferência, então de manhã a gente saía do hotel e ia caminhando até o nosso curso, né? Sim. E a gente passava por esses lugares. E uma paisagem bem peculiar, enfim, singular, e fotos incríveis, realmente. Sobre a estrutura mesmo dos prédios onde funcionam, né, a ITS, enfim, altamente tecnológicos, tem uma estrutura incrível, staff altamente qualificado, capacitado. Pessoas super simpáticas, né? Esse curso que a gente fez de Large Scale Assessment é uma testagem lá em grande escala. A gente teve a oportunidade de conhecer desde a primeira parte de criação de uma questão até os critérios estatísticos mais específicos de pontuação de uma prova. Sim, né? A gente não podia imaginar que fosse tão complexo esse processo. Sim, e até questões que às vezes nem passam pelas nossas cabeças, enfim, nesse início de carreira, como, por exemplo, fairness. Como que você pode fazer com que um aluno, por exemplo, japonês, fazendo uma prova, né, um exame internacional, não se sinta frustrado ao ler sobre uma questão, de repente, sobre tsunami. Enfim, como não ferir, né, a integridade, o emocional desse aluno para aquela prova que pode ser de extrema importância para a carreira dele. Sim, culturalmente, aspecto de gênero. É muito impressionante como a preocupação de uma prova dela não ferir nenhuma cultura de forma alguma para que todas as pessoas tenham a mesma forma de acesso. Sim, todas tenham a mesma chance de uma nota, né? Sim, sem se a incomodar. mesma emoção ao fazer o teste, digamos assim. E outra parte incrível foi no nosso último dia, na sexta-feira, An American Lunch, no qual o nosso host propôs que tivéssemos um almoço tipicamente americano. Né? Nós pudemos escolher, na verdade, o que vocês gostam, o que vocês querem Sim. comer, né? Então a gente, assim, ele falou, tem uma pizzaria incrível aqui. E sim, realmente era muito gostosa. Pizzas awesome. Ok. Esse é o último dia, finalmente o nosso curso se encerrou depois de uma semana. E nós tivemos a oportunidade de não só trazer a nossa bagagem, na nossa bagagem o conhecimento sobre testagem, mas também toda a experiência com os nossos colegas de curso albaneses. Sim. A gente pode compartilhar, né, essas experiências não só culturais, como educacionais, albaneses, sul-africanos, de Singapura. Então foi realmente muito incrível e especial essa experiência. Nós temos muito a agradecer a todo o MEC, ao Inglês Sem Fronteiras, a ITS, a UF, aos nossos coordenadores, todos os professores, todos que participaram desse nosso processo que nós valorizamos tanto para nossa. Sim, eu nossa assim extremamente recomendo quem tiver a oportunidade de fazer um curso na ITS. Vale a pena, porque é algo que vai ficar marcado para sua vida toda, não só profissional, como também pessoal. Enfim, faz a diferença. Muito obrigado. E é isso, bye bye!